No coração da Judéia, aninhado entre colinas e oliveiras, existia um pequeno vilarejo chamado Betânia. Um lugar de paz aparente, onde o tempo parecia correr mais devagar, e a vida era tecida em laços de comunidade e fé. Lá, em uma casa acolhedora, viviam 3 irmãos: Maria, Marta e Lázaro. Eram pessoas simples, mas com um lugar especial no coração de Jesus, o mestre que percorria as terras de Israel, ensinando e operando milagres. A amizade entre eles era profunda, um refúgio de afeto e compreensão para Jesus em meio às suas jornadas intensas. Mas a tranquilidade de Betânia foi abruptamente quebrada por uma sombra que se estendeu sobre a casa dos irmãos. Lázaro, o irmão amado, adoeceu. Não era uma enfermidade comum, daquelas que vêm e vão com um pouco de repouso. Esta era uma doença que consumia, que tirava o brilho dos olhos e a força do corpo, ameaçando arrancar Lázaro da vida. O desespero tomou conta de Maria e Marta. Com o coração apertado, elas sabiam que só havia uma esperança, um nome que poderia intervir diante da iminência da morte: Jesus. Sem hesitar, enviaram uma mensagem urgente ao Mestre, que estava do outro lado do Jordão. A mensagem era simples, carregada de toda a angústia que sentiam. Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Não havia necessidade de mais palavras. Jesus conhecia Lázaro, amava-o como um irmão. A expectativa era que, ao receber a notícia, ele viesse imediatamente, como sempre fazia, para trazer cura e consolo. Era a fé delas, a certeza de que a presença de Jesus era sinônimo de vida e restauração. No entanto, os dias se arrastaram e Jesus não apareceu. A doença de Lázaro progredia, implacável, e a cada amanhecer sem a chegada do Mestre, a esperança diminuía um pouco mais. Maria e Marta, que antes se agarravam à promessa implícita da vinda de Jesus, começaram a sentir a picada da dúvida. Por que ele demorava? Por que essa aparente indiferença diante de tanto sofrimento? A angústia se transformava em um nó na garganta, em lágrimas silenciosas que rolavam pelo rosto enquanto observavam Lázaro definhar. A espera se tornou insuportável. Os olhos de Lázaro se fecharam para sempre. A morte, essa adversária final, havia vencido. 4 dias se passaram desde o sepultamento. 4 dias de luto profundo, de visitas de condolência que pouco aliviam a dor da perda. Betânia estava imersa em tristeza, e a casa dos irmãos, antes cheia de vida, ecoava o vazio da ausência. A fé de Maria e Marta, tão forte antes, agora estava ferida, questionando o amor e o poder daquele a quem tanto admiravam. A ideia de um milagre, que antes era uma chama viva, parecia agora uma brasa apagada, perdida na escuridão da sepultura. A dor humana diante da morte é uma experiência universal, que transcende tempo e cultura. É o momento em que a fragilidade da vida se expõe, e a busca por sentido se intensifica. E naqueles dias em Betânia, a ausência de Jesus intensificava essa dor, transformando a esperança em um lamento. O que teria acontecido? Por que o Mestre, que curava tantos, permitiu que seu amigo morresse? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Na sociedade judaica do primeiro século, a morte não era apenas um evento biológico, mas um portal carregado de significado espiritual e cultural. As crenças sobre a vida após a morte variavam, mas a ressurreição dos mortos era uma esperança central para muitos, especialmente entre os fariseus, que acreditavam na ideia de que os justos seriam levantados no último dia. O luto
Era um processo formal e intenso, com rituais específicos que duravam dias, e a presença de carpideiras e lamentações era comum, como um eco da dor coletiva e individual. Para os judeus da época, a morte de um ente querido representava o fim de todas as coisas terrenas, um adeus definitivo, a menos que houvesse uma intervenção divina extraordinária. Nesse cenário de fé e rituais, a figura de Jesus já se destacava. Sua reputação como curador de doenças e mestre de ensinamentos profundos havia se espalhado por toda a Judéia. Ele era conhecido por milagres que desafiavam a lógica e a ciência da época. Cegos que viam, coxos que andavam, leprosos que eram purificados. No entanto, Jesus também enfrentava desafios significativos. Muitos líderes religiosos o viam com desconfiança, chegando a considerá-lo uma ameaça à ordem estabelecida. Sua popularidade entre o povo simples era imensa, mas a oposição dos poderosos crescia, tornando cada passo seu um ato de equilíbrio entre a compaixão e a prudência. A família de Lázaro, Maria e Marta, não eram meros seguidores distantes, mas amigos próximos de Jesus. A casa deles em Betânia era um refúgio, um lugar onde Jesus podia encontrar descanso e companheirismo longe das multidões e das pressões de seu ministério público. Essa amizade íntima tornava a situação da doença e morte de Lázaro ainda mais pessoal, não apenas para as irmãs, mas para o próprio Jesus. Não era apenas mais um milagre a ser realizado, mas a dor de pessoas que ele amava profundamente. A demora de Jesus, portanto, era um enigma que testava a fé e a compreensão de todos os envolvidos, incluindo seus próprios discípulos. A visão predominante da morte naquela época, e ainda hoje para muitos, era a de um fim irrevogável. Uma barreira intransponível, o ponto final da existência terrena. O corpo se decompunha, a memória desvanecia, e o espírito, para aqueles que acreditavam em sua continuidade, partia para um reino desconhecido. A promessa de vida eterna, embora presente nas Escrituras e nas esperanças messiânicas, muitas vezes parecia distante e abstrata diante da realidade brutal da perda. A ressurreição de Lázaro, portanto, não seria apenas um ato de compaixão, mas um desafio direto a essa visão fatalista da morte. Seria uma demonstração tangível de que a vida, sob o poder de Jesus, não era limitada pelas fronteiras da sepultura. Um prenúncio de algo maior, uma esperança concreta que se opunha à resignação. Para Maria e Marta, a dor da perda era amplificada pela ausência de Jesus. O Mestre, que sempre as consolava, não estava lá quando mais precisavam. A amizade que as unia a ele agora parecia testada ao limite. A crença na ressurreição futura era um consolo distante, mas a realidade presente era a de um irmão morto e sepultado, e a de um amigo que não chegou a tempo. A tensão entre a fé e a realidade da dor humana era palpável em Betânia, um palco onde o divino e o terreno se encontrariam para um confronto épico com a morte. A espera de 4 dias não era apenas um atraso logístico, mas um período de profunda reflexão, de questionamento e de preparação para um evento que mudaria para sempre a compreensão da vida e da morte. Aquele vilarejo, antes pacato, estava prestes a testemunhar algo que desafiaria todas as suas crenças e tradições. Foi nesse cenário de luto e fé abalada que Jesus finalmente chegou a Betânia. 4 dias haviam se passado desde que Lázaro fora sepultado, tempo suficiente para que a tradição judaica considerasse a alma completamente apartada do corpo, e qualquer esperança de retorno totalmente extinta.
A notícia da chegada de Jesus espalhou-se rapidamente pela pequena aldeia, alcançando os ouvidos de Marta, que, impulsionada por uma mistura de alívio e ressentimento, correu ao seu encontro. Seus passos eram pesados, seu coração ainda mais. Ao ver o mestre, as palavras brotaram de seus lábios, carregadas de toda a dor e a frustração acumuladas. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Era uma declaração que, embora exprimisse a sua dor, também revelava uma fé profunda no poder de Jesus para evitar a tragédia. Ela acreditava que a presença dele era o antídoto para a morte, que a sua intervenção era infalível. A ausência de Jesus, para Marta, não era uma falha de poder, mas uma falha de presença. No entanto, mesmo em meio à sua queixa, havia um fio de esperança. Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus, olhando para Marta, não a repreendeu por sua dor ou por sua pergunta implícita. Em vez disso, ele a convidou a um diálogo que elevaria sua compreensão sobre a morte e a vida. Teu irmão ressuscitará, disse Jesus, oferecendo uma promessa que, para Marta, soava como um consolo genérico. Ela respondeu com a crença comum de sua época. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. A fé de Marta era orientada para o futuro, para uma esperança escatológica da ressurreição geral, um evento distante e abstrato. Foi então que Jesus proferiu uma das declarações mais profundas e revolucionárias do Evangelho, uma que ecoa através dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristo nisto. Essa pergunta não era apenas um teste de fé, mas um convite a uma compreensão radicalmente nova. Jesus não estava prometendo uma ressurreição futura, mas sim se apresentando como a própria fonte da ressurreição e da vida, um poder presente e ativo no agora. Ele estava afirmando que a vida eterna não era apenas uma recompensa póstuma, mas uma realidade que começa no momento da fé nele. Marta, diante dessa revelação avassaladora, respondeu com uma confissão de fé que se tornou um pilar para milhões. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Sua fé havia sido elevada de uma expectativa futura para uma verdade presente e pessoal. Após esse diálogo transformador, Marta foi chamar sua irmã, Maria. Maria, que estava em casa, sentada entre os que a consolavam, levantou-se apressadamente ao ouvir que o mestre a chamava. A notícia da chegada de Jesus, que havia chegado a ela um pouco depois, trouxe uma nova onda de emoção. Ao vê-lo, Maria caiu a seus pés, repetindo as mesmas palavras de sua irmã, mas com uma intensidade ainda maior, expressando sua profunda tristeza e a dor de sua perda. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A cena era de partir o coração. As lágrimas de Maria, a postura de adoração e desespero aos pés de Jesus, a angústia em sua voz. Tudo isso revelava a profundidade de seu amor por Lázaro e a intensidade de sua fé no Mestre. Ela não tinha as mesmas perguntas teológicas de Marta, mas um clamor puro de um coração ferido. A presença de Maria, com seu lamento, e a multidão de judeus que a acompanhavam, chorando e lamentando, criaram um ambiente de dor quase insuportável. Jesus, vendo a tristeza de Maria e o choro dos que estavam com ela, ficou profundamente comovido em espírito e perturbado. A dor humana, especialmente a dor de seus amigos, tocava-o de uma forma profunda. Não era uma emoção superficial, mas uma comoção interna.
uma empatia divina que se manifestava em sua própria humanidade. Ele sentia a dor da separação, a angústia da perda e a realidade da morte que assolava a humanidade. Aquele momento não era apenas sobre Lázaro, mas sobre a própria natureza da morte e a promessa de vida que Jesus trazia. Aquele que era a própria vida contemplava a devastação causada pela morte, e sua alma se revoltava contra ela. Sua chegada a Betânia não era apenas um reencontro com amigos, mas o prelúdio de um confronto direto com a morte, o adversário final da vida e da fé. Aquele que era a própria vida contemplava a devastação causada pela morte, e sua alma se revoltava contra ela. Sua chegada a Betânia não era apenas um reencontro com amigos, mas o prelúdio de um confronto direto com a morte, o adversário final da vida e da fé. E, em meio a essa profunda comoção, o próprio Jesus chorou. Não eram lágrimas de desespero, mas de uma dor genuína e profunda, uma manifestação da sua perfeita humanidade. O Mestre, que ressuscitara mortos e curara enfermos, permitia-se sentir a angústia da perda, a tristeza que envolvia seus amigos e a própria tragédia da morte. Ver Jesus chorar diante do túmulo de Lázaro não era um sinal de fraqueza, mas de uma compaixão tão vasta que abraçava a totalidade da experiência humana. Essa cena, tão poderosa, gerou uma mistura de reações na multidão que o acompanhava. Alguns, tocados pela sua dor, comentavam: "Vede como o amava." Reconheciam a profundidade do laço de amizade que unia Jesus à família de Betânia. Outros, porém, com uma incredulidade velada e murmúrios céticos, questionavam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, ter feito também com que este não morresse? A dúvida e a desconfiança pairavam no ar, como uma névoa densa. Para eles, a compaixão de Jesus era insuficiente sem a demonstração de poder. Se ele era quem dizia ser, por que permitira tal tragédia? A humanidade de Jesus que chorava parecia contradizer a divindade que curava. A mente humana, por vezes, luta para conciliar o mistério divino com a realidade bruta do sofrimento. Mesmo assim, Jesus seguiu em frente, com o coração ainda profundamente comovido, em direção ao túmulo de Lázaro. Era uma caverna, como muitas na região, com uma grande pedra rolando na entrada, selando o acesso e a esperança. A visão daquele sepulcro, o último refúgio da morte, era um lembrete sombrio da finalidade da existência terrena. A pedra, pesada e inamovível para um único homem, simbolizava a barreira intransponível entre os vivos e os mortos, a fronteira que ninguém podia cruzar. Era ali, naquele lugar de desolação e silêncio, que Jesus iria proferir suas palavras mais desafiadoras. Chegando ao local, Jesus deu uma ordem que soou audaciosa e, para muitos, sem sentido: "Tirai a pedra!" A reação foi imediata e cheia de apreensão. Marta, com sua praticidade característica e um toque de repulsa, interveio: "Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias." Sua preocupação era compreensível. 4 dias em um clima quente significavam um corpo em avançado estado de decomposição, uma visão e um odor insuportáveis. Remover a pedra seria expor não um sono, mas a realidade crua da morte em sua forma mais desagradável. A resistência de Marta não era falta de fé, mas a voz da razão humana, que se recusava a desafiar as leis naturais da biologia e da decomposição. Contudo, Jesus, com uma serenidade que transcendeu a preocupação de Marta, a lembrou de suas próprias palavras e da promessa divina: "Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus?" Era um convite
a ir além do que os olhos podiam ver, além do que o olfato podia sentir, e a confiar no poder que estava prestes a se manifestar. A fé de Marta, que já havia confessado Jesus como o Cristo, estava sendo desafiada a dar um passo adiante, a transcender a lógica humana e a abraçar o milagre. Aquela ordem para remover a pedra não era apenas logística, era um ato preparatório, um símbolo da remoção das barreiras da incredulidade e do desespero. A obediência àquela ordem era a chave que abriria o caminho para a manifestação da glória de Deus, transformando um lugar de morte em um palco de vida. E assim, com a hesitação humana enfrentando a autoridade divina, os presentes finalmente obedeceram. Com a pedra finalmente removida, revelando a escuridão úmida do sepulcro, Jesus elevou os olhos aos céus. Sua oração não foi um pedido desesperado, mas uma declaração poderosa de gratidão e propósito divino. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Começou ele em um tom audível para todos os presentes. Essa oração, proferida abertamente, não era para convencer a Deus, mas para que a multidão entendesse a fonte de seu poder e a natureza de sua missão. Ele continuou: Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Era uma afirmação clara de sua divindade e de sua união com o Pai, um testemunho inegável para aqueles que duvidavam e questionavam. A oração de Jesus estabeleceu um elo inquebrável entre o céu e a terra, entre a vontade divina e o milagre iminente. Era um momento de pausa solene, onde o tempo parecia curvar-se à eternidade, e a fé se tornava a ponte entre o impossível e o real. A atmosfera estava carregada de expectativa, medo e uma centelha de esperança que começava a brilhar nos corações mais céticos. Todos os olhos estavam fixos em Jesus, esperando o próximo movimento, o próximo som que romperia o silêncio pesado daquele lugar de morte. Então, com uma voz que ecoou pela entrada da caverna, desafiando a própria essência da morte, Jesus proferiu o comando mais poderoso já ouvido: Lázaro, vem para fora. Não foi um sussurro, nem um pedido, mas uma ordem imperativa, cheia de autoridade, direcionada a um homem que estava morto há 4 dias. Aquela voz, a mesma que acalmou tempestades e expulsou demônios, agora falava diretamente ao reino dos mortos, exigindo a devolução de uma vida. Era a voz da vida chamando a vida, o Criador convocando sua criação de volta do abismo. O silêncio que se seguiu foi quase palpável, quebrado apenas pelo murmúrio da multidão e a respiração suspensa dos mais próximos. Por um instante, nada aconteceu, e a dúvida poderia ter se instalado novamente. Mas então, das profundezas escuras do túmulo, um movimento, um leve ruído, um arrastar de pés, e então, para o espanto e horror de todos, Lázaro começou a emergir. Ele não andava livremente, mas vinha enfaixado, com as mãos e os pés amarrados com as ataduras funerárias, e o rosto envolto em um lenço. Era uma figura fantasmagórica, um testemunho vivo e tangível do poder de Jesus. A visão de Lázaro, saindo cambaleante do túmulo, ainda preso nas amarras da morte, era de tirar o fôlego. As pessoas recuaram, algumas gritando, outras caindo de joelhos. O homem que havia sido pranteado e sepultado, cujo corpo já deveria estar em decomposição, estava ali, respirando, movendo-se, vivo. A cena era quase inacreditável. Um desafio direto a todas as leis naturais que conheciam. Lázaro não era um espírito, nem uma aparição.
Era ele, em carne e osso, o mesmo Lázaro que conheciam, mas agora um símbolo inegável de um poder que transcendia a compreensão humana. O espanto e o temor se espalharam pela multidão como um incêndio. Alguns caíram em adoração, enquanto outros, tomados pelo choque, mal conseguiam processar o que viam. A fé de muitos foi renovada naquele instante, enquanto a incredulidade de outros foi abalada até seus alicerces. Era impossível negar a evidência diante de seus olhos. Lázaro estava vivo, e a voz de Jesus havia-o trazido de volta. Com Lázaro de pé na entrada do túmulo, Jesus deu uma última instrução, que ressaltava a humanidade do milagre e a necessidade de ação por parte dos presentes. Desatai-o e deixai-o ir. Era um comando prático, mas também simbólico. Lázaro havia sido libertado da morte, mas ainda precisava ser libertado das amarras físicas que o prendiam. Aqueles que testemunharam o milagre tinham agora a responsabilidade de participar, de desfazer o que a morte havia atado. A cena era caótica, mas gloriosa. As faixas foram removidas, o lenço de seu rosto desfeito, e Lázaro, livre, pôde finalmente ver a luz do sol novamente, e os rostos atônitos de seus entes queridos e da multidão. Sua ressurreição não foi um evento isolado, mas um espetáculo público, testemunhado por muitos. Aquela manhã em Betânia nunca mais seria esquecida. O milagre de Lázaro não era apenas a restauração de uma vida, mas uma poderosa manifestação do propósito divino de Jesus, ser a ressurreição e a vida. Era a prova irrefutável de que nele a morte não tem a última palavra. Este evento se tornaria um divisor de águas, não só para a família de Lázaro, mas para todos que ouviram falar dele, e para a própria história da fé. A ressurreição de Lázaro transcendeu o espanto momentâneo e a alegria do reencontro, gravando-se na tapeçaria da fé como uma das mais profundas lições de Jesus. Este milagre não foi um mero feito espetacular para impressionar a multidão, mas uma declaração teológica viva e inegável. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele não apenas tinha poder sobre a morte, mas ele era a própria essência da vida, que a morte não conseguia reter. Essa verdade, proferida aos ouvidos de Marta antes mesmo do milagre acontecer, tornou-se uma realidade palpável e visível para todos. Para o espectador de hoje, a história de Lázaro oferece uma esperança transformadora em meio à perda e ao desespero. Vivemos em um mundo onde a morte é uma certeza universal, um fim inegável para a existência terrena. Mas a narrativa de Betânia nos lembra que, para aqueles que creem, a morte não é o ponto final, mas uma passagem. A dor da separação, o vazio deixado pela ausência, são sentimentos humanos e válidos, e o próprio Jesus os sentiu ao chorar por Lázaro. Contudo, ele também demonstrou que há um poder maior, uma promessa que transcende a mortalidade. Quando enfrentamos a perda de um ente querido, ou mesmo a morte de sonhos, relacionamentos ou esperanças, a história de Lázaro nos convida a fixar nossos olhos não na sepultura, mas na voz que pode chamar a vida de volta. Este evento monumental serviu também como um presságio, uma antecipação dramática da própria ressurreição de Jesus. Se Jesus pôde trazer Lázaro de volta à vida, um homem que já cheirava mal e estava em decomposição, quão mais ele poderia ressuscitar a si mesmo, o Filho de Deus, sem pecado? A ressurreição de Lázaro foi um ensaio geral, uma prova irrefutável do poder que seria plenamente manifestado na Páscoa, consolidando a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado. Foi um vislumbre do que viria, uma promessa de que a morte
não teria a última palavra para aqueles que nele confiam. A repercussão daquele dia em Betânia foi imensa. Muitos que testemunharam o milagre creram em Jesus, enquanto outros, endurecidos em sua incredulidade, planejaram sua morte, vendo nele uma ameaça ao seu poder. A ressurreição de Lázaro se tornou um catalisador, apressando os eventos que levariam Jesus à cruz, mas, paradoxalmente, também garantindo a realização de sua missão. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus não apenas deu vida a um amigo, mas revelou sua identidade como o Messias, o Salvador, aquele que veio para destruir as obras da morte. A história de Lázaro nos desafia a refletir profundamente sobre nossa própria fé e nossa visão da vida e da morte. Onde depositamos nossa esperança quando o desespero se instala? Acreditamos verdadeiramente que existe um poder capaz de reverter o que parece irreversível? A ressurreição de Lázaro não foi um truque de mágica, mas uma demonstração do amor divino e da autoridade soberana de Jesus sobre todas as coisas, inclusive a morte. Ela nos convida a olhar para além do horizonte limitado da existência terrena e a abraçar a promessa de vida eterna que se encontra em Jesus. Portanto, ao rememorarmos a história de Lázaro, somos convidados a uma fé que não se limita ao que é visível ou logicamente compreensível. Somos chamados a crer na glória de Deus, mesmo quando a pedra parece intransponível e o cheiro da morte já se faz presente. A pergunta que ecoa de Betânia para cada um de nós é: você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? A resposta a essa pergunta molda não apenas nossa compreensão da morte, mas a própria maneira como vivemos cada dia, cheios de esperança e propósito, sabendo que, em Jesus, a vida sempre triunfa.